Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o renascimento comercial, que está diretamente ligado ao renascimento urbano. O renascimento comercial da Idade Média ocorreu por causa da ampliação das rotas comerciais e do estabelecimento das feiras anuais, que atraíam inúmeros comerciantes interessados na venda e na troca de produtos. Atribui-se o renascimento do comércio ao crescimento populacional e ao aumento da produção agrícola, que proporcionou um excedente que pôde ser comercializado. O desenvolvimento das cidades a partir do século XI gerou uma necessidade de mercadorias, que só era suprida a partir do comércio. Com essa demanda, começaram a se estabelecer comerciantes em determinadas cidades europeias. Além disso, muitos mercadores passaram a sedentarizar-se, pois as rotas comerciais terrestres na Europa eram muito precárias e inseguras. Apesar desse processo de sedentarização, o comércio europeu dependia principalmente das rotas marítimas, que eram consideradas mais baratas do que as rotas terrestres. As cruzadas religiosas realizadas pela Igreja Católica cooperaram bastante com esse crescimento, pois as expedições começaram a interligar a Europa, expandindo com isso as transações de interesses comerciais. As cruzadas não conseguiram seus principais objetivos, mas tiveram outras consequências, como o enfraquecimento da aristocracia feudal, o fortalecimento do poder real, a expansão do mercado e o enriquecimento do Oriente. O crescimento urbano e da população agrícola resultou na criação de dois eixos econômicos na Europa, o comércio mediterrâneo e o nórdico. Com o crescimento das rotas marítimas, foram estabelecidos dois grandes eixos comerciais na Europa, o eixo do Mediterrâneo, dominado pelas cidades italianas de Veneza e Genova, e o eixo nórdico, conhecido como Liga Hanseática. Atribui-se ao impulso de Veneza e Genova, ao fato de a produção agrícola de ambas ter sido pequena. Assim, no século XI, essas cidades apoiaram o início das cruzadas, com o interesse de obter mercadorias de luxo existente no mercado oriental, que havia sido fechada desde as conquistas muçulmanas. Também ficaram conhecidas por incentivar a Quarta Cruzada, com o objetivo de expandir seus negócios para as terras do Império Bizantino. A Liga Hanseática dominou o mercado no norte europeu. Era formada por um grupo de cidades germânicas que se aliaram e conseguiram exercer o controle sobre o mercado em regiões que iam do leste europeu até a Islândia. Os hanseáticos recolhiam em um local e vendiam em outro, como peles, mel e cera da Rússia, trigo e madeira da Polônia e da Prússia, minerais da Hungria, peixe da Noruega e Islândia, cobre e ferro da Suécia, vinho da Alemanha do Sul, sal da França e de Portugal, lã da Inglaterra e tecidos de Flandres. Os dois eixos de comércio tinham como ponto de encontro as feiras realizadas em Champagne, região da atual França. Essas feiras desenvolveram-se a partir do final do século XII, em pequenas vilas e cidades que ficavam na região de Champagne. As feiras eram realizadas uma vez por ano, em ciclos que duravam alguns meses. Atribuiu-se ao desenvolvimento das feiras a postura dos condes da região, que eram mais liberais e muitas vezes liberavam os comerciantes das cobranças de pedágio, um dos entraves para o comércio itinerante terrestre. O desenvolvimento comercial fez com que a moeda passasse novamente a ser utilizada. Esse impulso iniciou-se a partir de Gênova, que passou a cunhar moedas a partir de 1252, seguida pela França em 1266 e Florença em 1284. Entretanto, a grande quantidade de moedas existente na Europa dificultou a maior circulação do dinheiro, a partir do final do século XIII principalmente. Os comerciantes de maior sucesso estabeleceram casas comerciais, passando a exercer um controle muito grande sobre parte do fluxo comercial e, muitas vezes, sobre as cidades nas quais estavam instalados. Um exemplo são os comerciantes da cidade alemã de Colônia, que conseguiram estabelecer uma casa comercial à beira do rio Tâmisa, em Londres, em 1303. Esse impulso resultou no desenvolvimento de uma nova classe social, a burguesia, responsáveis pelo surgimento do capitalismo.
A nova classe social pode ser dividida em alta burguesia, aquela que de fato detém os meios de produção, média burguesia, comerciantes e profissionais liberais, e pequena burguesia, pequenos comerciantes e artesãos. À medida que enriquecia o poder da burguesia, vindo de suas fortunas, passou a se confundir com o poder da nobreza, sobretudo nas cidades.